Olá pessoal, paz e bem. Estou aqui ainda na casa de retiro, aqui pregando um retiro para as irmãs franciscanas marianas. Então elas também têm casa em vários lugares do Brasil, em Barreiras, Bahia, Salvador. Eu não vou lembrar de todos os lugares aqui, né? Mas reza por elas também, né? Porque essas congregações ajudam muitas comunidades, as pessoas, as famílias carentes. Muito bem, vamos meditar o evangelho de hoje. Então nós estamos nessa 17ª semana do tempo comum e hoje, sexta-feira, hoje nós temos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Então, como de costume, vamos ler o evangelho, depois eu vou fazer alguns apontamentos para ajudar a sua meditação, não vai esquecer isso, tá? Vai fazer a sua meditação. Aqui você pode colher, né, um pouco da reflexão que eu faço, estendendo mais a meditação e também uma certa exegese que eu faço do texto, mas não esqueça de fazer a sua meditação. As minhas contribuições aqui podem melhorar a sua reflexão, mas você tem que fazer a sua, tá? Muito bem, o evangelho de hoje, Mateus 13, 54, 58. Vamos ao texto. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fez muitos milagres porque eles não tinham fé. Então, a primeira coisa é a mesma crise que vai acontecer com Judas, com Pedro, com os discípulos de Emaús. Só que Judas fecha totalmente, né, a sua possibilidade de entendimento. Mas Pedro, pouco a pouco, vai mudando, né, vai amadurecendo. Os discípulos de Emaús caminhando na frustração, né, de tudo que tinha acontecido em Jerusalém, Jesus preso, flagelado, morto. Eles estavam muito assim para baixo, né, sem ânimo. Ou seja, todas essas pessoas que eu citei, tantos outros discípulos da época, eles estavam esperando um Messias que fosse ao modo dos reis da época, ou seja, lutar com a espada, lutar com a força, libertar aquele povo, né, da escravidão dos reis locais, submisso ao Império Romano. Então eles queriam essa libertação total, ao modelo das grandes monarquias antigas, né? Só que Jesus não fez isso, ele veio trazer outra forma. O meu reino não é deste mundo, ou seja, não é dessa forma que vocês estão pensando. Vocês estão equivocados, né? Essas construções que vocês fazem, essas nações que vocês criam, que subjugam, que maltratam, que exploram, este não é meu reino. O meu reino é da vida em abundância. E vocês estão equivocados, vocês estão vivendo atrapalhadamente, né? E aí, estes familiares de Jesus também, nessa região da Galileia, mais distante do centro de Jerusalém, uma região mais pobre, tinha ali umas cidades imperiais como Cesareia, né? Cidades que foram construídas para ser o ponto do poder ali central. Mas toda aquela região era muito pobre e era muito explorada, né, pelos mandatários do império. E aí eles não acreditavam que Jesus, aqui saindo da nossa tribo, aqui fala irmão porque pertencem ao mesmo, vou mudar a palavra só para a gente entender, o seu povoado pertencia a esse mesmo povoado, né, pouco perto do lago de Cesareia, né?
Tiberíades, o Mar da Galileia, traduzindo, né? Tantos nomes, são 3 nomes, aí a gente confunde Galileia. Então, ali perto, né, distante alguns quilômetros de uma cidade que foi feita Tiberíades para ser reconhecida ali como ponto central. Então, esse povoado, então todos ali que moravam, que estavam ali, eram tratados como pertencente ao mesmo povoado, irmãos, né? Está entre nós, né? Como assim essa pessoa que saiu daqui, de um lugarzinho tão insignificante, né, não deveria vir de lugares importantes como Jerusalém ou quem sabe Roma, né? Veio daqui, ele, né, não é nem o mestre da lei, ele nem participou de nenhuma escola de formação. Quem é esse cara, né? Quem é esse sujeito, né, que agora está fazendo essas coisas? Não, vamos dar crédito para ele, não. Pois é, aqui está uma grande questão, né? E nós temos um pouco dessa mentalidade, né? O que vai fazer por nós é o prefeito, é o vereador, né? É o advogado, é o padre, né? Ele que, né? Ai, ai. E a gente esquece que o testemunho é mais alto, né? É o testemunho que fala, a vida realmente que transparece a vida de Deus. Olha só como eles estavam tão viciados nessa imagem que um Deus que viria não poderia ser daquele jeito, eles não aceitavam, né? Não aceitaram, fecharam. Né? Como assim? Ele é filho de José, o carpinteiro, agora quer dar uma de sábio, né? Agora está fazendo umas curas aí, é possuído por Beelzebu, né? Então vocês percebem que o preconceito o impediram de ver o Filho de Deus, o Verbo encarnado, né? Ou seja, testemunhando o amor, os milagres, as curas, eles só pode ser coisa do mal, porque uma pessoa dessa não pode fazer coisa do bem, né? Ou seja, preconceito em primeiro lugar. E a gente perguntar, será que também a gente tem esse tipo de preconceito, né, em relação às pessoas que talvez não tem um doutorado, não é doutor, não é prefeito, não é pessoa importante, não tem sobrenome, né? Tem lugares aí, se não tiver sobrenome, não presta. Né? Ou não, mas é da família tal. Se não for da família, não é ninguém, né? Então é a questão que a gente precisa refletir com seriedade se esse preconceito existe em nós. Eu vejo muito, né? Assim, às vezes preconceitos culturais, né? Onde que eu passo, eu percebo que algumas pessoas, quando sabem que é alguém que vem de uma região, não dá muita importância, não. Mesmo que tenha uma vida assim de testemunho, eles não dão importância, porque não pertence à cultura ou não tem sobrenome que diga que ele é importante, né? Não tem ascendência, não tem, né? Pense só a situação, né? Jesus aqui, o próprio Filho de Deus, passou por isso, e nós também passamos, infelizmente. O que nós devemos examinar é se nós também carregamos essas formas de preconceito, impedindo de ver a luz de Deus que brilha nas pessoas mais simples, né? Nas pessoas que às vezes não têm formação, não tem cargo importante nem sobrenome, mas tem vida de testemunho, né? E o poder de Deus está manifestando nela. E a gente deveria olhar para ela, louvado seja o Senhor que deu a sua graça a seus filhos, né? E a gente se fecha e acha que ela não tem condição de ser aquela pessoa, porque a gente está fechado no preconceito. Muito bem, que você possa fazer a sua meditação. Venha participar conosco do clube de leitura, está sendo muito bom, tá? O formulário está embaixo. Se quiser apoiar esse canal, também tem os dados embaixo. Paz e bem com Deus. Tchau.